Em meados dos anos 90, o patins estava no auge, assim, né? O sol vai embora na noite fria da cidade. Night Rollers. Um novo modo de viver perigosamente. Patino aí há uns 30 anos, né? Mais ou menos. E conheci o Chico, né? Lá no comecinho dos anos 90. E assim, a gente era uma galera que patinava no Ibirapuera, todo mundo uniformizado, né? Que passei um night roller, tinha que ter um uniforme e tal. E aí muita gente queria patinar com a gente, né? Eu morava no Parque do Ibirapuera, aí eu achava legal o pessoal andando de patins, falei, pô, eu quero aprender a andar. A primeira pessoa que veio na minha cabeça foi o Francisco. Falei, cara, me ensina a andar de patins, eu não sei. Aí o Chico falou assim pra mim, animal, vem cá. Deitamos tudo assim no chão, eu vou pular você. Aí o cara vinha numa velocidade, pular em cima da gente. A gente fazia muita loucura, assim. Fazia muito cone, pulava bicicleta, dançava muito bem, ele era muito bom para dançar de patins. A gente, na época, era a atração ali no Ibirapuera. O melhor atleta para mim, até hoje, de patinação, foi o Chico. O povo chamava ele de Chico Estrela, né? E hoje à tarde, mais uma vítima foi enterrada. Aí ele falou, olha pra mim. Eu falei, tô olhando, pode falar. Eu vou fazer uma coisa que o mundo inteiro vai ficar chocado e eles não vão me achar. Porque eu vou mudar de cidade, cidade, cidade. E ele falou isso pra mim e fiquei com isso na cabeça. O que será que ele vai contar? Na hora que você chega a uma conclusão que tem um serial killer, todo mundo entra em polvorosa, porque todo mundo quer descobrir a identidade desse autor o mais breve possível, porque sabe que vai ter uma outra vítima daqui a pouco. Ele tem que ser retirado da sociedade no menor tempo possível. Existe uma busca, uma euforia pela identificação e a detenção do indivíduo desse. Os crimes reacenderam o medo nas mulheres. Medo de morrer mesmo na mão deles, né? Nós estávamos diante de uma personalidade muito perigosa. O retrato falado foi o passo para começar a se descobrir quem era o homem que tinha matado tantas mulheres. Com uma das garotas assediadas, o motoboy deixou um cartão para que ela o procurasse caso decidisse fazer as fotos. E atrás do cartão, no verso, tinha o quê? O número do telefone da empresa de motoboys, onde ele trabalhava. A investigação em determinado momento se fecha e nós tínhamos certeza, era uma pessoa e que morava e trabalhava em determinado lugar lá no Brás. Era uma espécie de um galpão, né? Onde ele ficava. A equipe de investigadores chegou nesse local. Os colegas dele de serviço, né, informaram que ele tinha fugido. Quando eles chegam na empresa de motoboy, imediatamente o pessoal pergunta: ah, vocês estão aqui por causa da Isadora?
nome é Elizabeth Bjorkstrom e eu sou ex-companheira do Cláudio Frankel, pai da Isadora. Vamos ter que reforçar essa situação. Marta, Francisco... No caso da Isadora, o pai dela teve acesso a coisa de repercussão, assim. Colocou o nome da filha, colocou o retrato da filha na televisão e disseram que minha filha sumiu, é essa, tal. A Delegacia de Pessoas Desaparecidas centraliza as informações de todo o estado. Hoje, o caso que mais intriga os investigadores é o da jovem Isadora Frankel, de 19 anos. Ela saiu do prédio onde mora, no Itaim Bibi, dizendo que iria se matricular num curso de inglês. Não voltou mais. Ele era um paizão e tinha a Isadora e tinha uma filha mais nova. Ele era muito próximo dessas meninas. A Isadora, diferente das outras vítimas, né? Era uma menina de uma família de um poder aquisitivo melhor, de classe média. A Isadora vem para São Paulo para fazer um curso para ser comissária de bordo. Então, ela era uma pessoa bastante entusiasmada, ela era uma pessoa bem solar. Então, ela tinha terminado o curso, ela estava super satisfeita e ela começa a namorar o Arthur. E ela fala, vamos combinar de ir para um sambão nesse dia 10. Nós 4. Mas aí ela não entrou em contato, a gente achou que era natural também, porque não ficou marcado com hora, com nada, entendeu? Cláudio conta que quando ele abriu a porta do apartamento, ele viu na mesa, ele vê a carteira dela com os documentos dela, as janelas abertas, as cortinas balançando. Ela não estava no apartamento e o apartamento estava como se ela tivesse saído para voltar logo. Faz o BO na delegacia do bairro, de que ela estava desaparecida desde o dia 10. E aí começa a busca incessante em busca dela, né? Na empresa, a gente ficou sabendo do capacete que ele comprou. Então, ele deveria ter uns 3, 4 peças de roupa. Às vezes vinha com a mesma roupa uma semana, você vê que... Então tinha só a roupa do corpo, as coisinhas dele ali. A gente até achava que Chico não tinha família, porque morar onde ele morava, né, tem hora que até hoje eu ainda penso ainda como era que Chico lavava a roupa dele ali. Que para pisar você sujava o pé e morar ali. E ele apareceu com esse capacete novinho e esse blusão. Coisa que com o salário dele na época não comprava. Ele falou que tinha ganhado da namorada. O Cláudio começa a fazer a investigação por conta própria, retraçando o que ela tinha dito que ia fazer. Ele vai para o banco porque ele tem um grande amigo cuja mulher trabalhava no banco. Então ele vai direto para ela. Por isso que ele consegue rapidamente os microfilmes. Daí aparece no banco um cheque, só que a assinatura não batia. E quem estava com o cheque? O Chico. Eu dei um cheque, 2 cheques estavam preenchidos por ela, à mão. E um outro cheque de 50, eu realmente tirei para pagar uma conta que eu tinha no bairro lá, R$50. Para nós todos que estávamos acompanhando toda essa história, o grande choque para nós foi quando a gente viu a microfilmagem do cheque devolvido, um deles com a assinatura dela, com a letra totalmente tremida. Aí quem tremeu fomos nós que vimos aquilo. O Francisco utilizou, folhas de talão de cheque assinadas pela Isadora, chegou a colocar o nome dele atrás do cheque.
Foi assim que ele foi identificado pelo pai da Isadora. Não é possível que uma pessoa que está desaparecida e tem 2 cheques numa situação que ela teve na mão de uma pessoa igual ao Francisco, um dos cheques com uma letra trêmula, outro cheque falsificado, que não haja alguma coisa por trás disso. A partir do momento que ele identifica esse Francisco de Assis Pereira, ele então resolve procurar a Delegacia de Pessoas Desaparecidas. Os investigadores que atendem ele ligam para o número aonde ele já tinha ligado, dizendo: nós estamos ligando para vocês porque tem o pai de uma moça que tem um cheque em mãos, que tem o nome de Francisco de Assis Pereira no verso com esse endereço. O Cláudio ficou impressionadíssimo como que a polícia se apresenta como polícia e dando 3 dias para o Francisco pensarem o que ele ia dizer, né? Esses 3 dias era porque era um final de semana, quase vésperas de carnaval. Então, estava todo mundo já de olho no carnaval. Então, ninguém estava querendo dar muita atenção para esse caso. Ele ia fugir. E eu que não deixei ele fugir. Falei, não, você não deve nada, meu. Vai lá, se qualquer coisa eu te arrumo um advogado. E ele foi no DHPP. Foi lá, me buscou e fizeram várias perguntas, fizeram vários relatórios. E a partir daí que começou a investigação da produção pessoa em cima do Francisco, né? Para ver que ligação que ele tinha com a Isadora. Aí ele foi ouvido e disse que foi namorado dela. Então eu contei para eles uma versão totalmente falsa. Significado nenhum que eu contei para eles, e nem sentido nenhum. E no entanto eles passaram a acreditar, me liberaram e fui embora. Então ele justificou a falsificação da assinatura da vítima. E ele foi solto, ele entrou e saiu pela porta da frente. O depoimento do Francisco era crivado de coisas que no próprio depoimento estava se vendo que aquilo não se sustentava. Se eu tivesse, naquele dia, naquele momento lá, ficado lá dentro, encarcerado, assim, eu teria contado realmente a história, a verdadeira história. Porque o Chico é chamado, vem aqui, entra, conta uma cascata e vai embora. E o caso fica lá na gaveta. O caso dela teve um tratamento excepcional, fez o possível para determinar o seu desaparecimento, quais teriam sido as causas e quem teria sido o eventual responsável. Eu acho que a polícia deixou ele sair pela porta da frente porque já levou o caso como as delegacias faziam. Adolescente desaparecido deve estar por aí. Feliz tomando uma, né? E logo aparece. Que era uma visão que ainda, infelizmente, alguns delegados têm. A polícia tem a obrigação de me entregar a Isadora. Isso veio de mim desde a época da Isadora, né? Poxa, a polícia chegou até aqui, eu solto, e ela imaginando, bom, a gente parou por aqui, né? Na verdade, não, estaria apenas começando. Um dos investigadores que estava acompanhando o caso comentou que tinha tido um BO de um caso de uma pessoa que poderia ser vítima e que estava na delegacia de desaparecidos. Aí que gruda o Francisco de Assis Pereira, que aparece na investigação da divisão de homicídios do DHPP, com
Francisco de Assis Pereira, que era detentor de cheques de Isadora Frankel, que estava desaparecida. Aí que o caso se encontra. A Delegacia de Desaparecidos sempre se referiu a Isadora como namorada do Francisco, conforme ele tinha dito. Ou seja, ele conseguiu convencer a delegacia inteira de que a Isadora era a namorada dele. Então começou a aparecer na imprensa, a imprensa documentou amplamente a questão do maníaco do parque. E aparecia a Isadora como namorada do Francisco. Isadora Frankel desapareceu em fevereiro. Francisco estava namorando com ela. Isadora Frankel, de 18 anos, ex-namorada de Francisco. Então se ligava tudo ao Francisco. A documentação, o cheque, né, e a compra do capacete, e que nos levou ao pedido até de prisão. Começou aquela caçada em São Paulo. Na empresa, ou em Ibirapuera, na casa de amigos dele. As buscas atrás do Francisco foram em todos os locais possíveis, todos os locais que a gente levantou, que ele pudesse ter se escondido, nós fomos atrás. Não se sabia onde ele estava e ele não estava em São Paulo. Foi quando minha mãe começou a ver os vultos lá das polícias, lá em Guaraci, né? Era 5 horas da manhã. Quando eu abri a porta da cozinha para mim atravessar para fora, que eu ia pegar o ônibus, eu deparei com uns caras, eu assustei e quase morri. Ainda eles falaram assim, não assusta não, não assusta não. Aí ele chegou e falou, não precisa ficar nervosa não, que nós só queremos a informação da senhora. Francisco é seu filho? Eu falei, é meu filho. Então é sobre ele que nós queremos falar. E eu fiquei de pé perto da pia, olhando aquilo, sem falar nada, sem responder nada. Eles acharam que ia encontrar ele ali, por causa de ser a casa da mãe dele, né? Do pai. Aí minha mãe falou, é lógico, ninguém sabe onde ele estava. As polícias até falou pra gente, ó, nós vamos virar sombra de vocês aqui. Onde vocês estiverem, nós estamos vendo essa sombra. Você vê, nós está do lado. E a gente já tinha procurado ele em vários locais, né? Todos os locais possíveis e não tinha encontrado. Aí a gente chegou à conclusão que a única saída era divulgar na imprensa, né? A foto, a qualificação dele para ver se surgia alguma informação, né? Para a polícia, Francisco é o principal suspeito de ter matado pelo menos 6 mulheres no parque. Eu vi domingo na foto, aí eu fiquei apavorado. Digo, olha que risco que eu corri, era esse homem mesmo. Essa foto que foi divulgada pela imprensa, né, que ele está com uma camisa vermelha, foi feita na divisão de proteção à pessoa, né? Quando suspeitou-se dele pelo desaparecimento da Isadora. E essa fotografia foi divulgada pela imprensa. Então foi aí que nós partimos para caça mesmo, né? Só que agora é um canalha, um crápula, um frio, sanguinário, vagabundo ordinário. Se eu fazia 3 programas diários, nos 3 programas diários eu mostrava a foto dele. Nós vamos todo dia, atenção, direção, todo dia pôr a cara desse cara aqui até ele aparecer. Ficou todo mundo assim, sem entender, sem acreditar que aquilo tinha acontecido ali com uma pessoa que era do nosso lado, do nosso convívio, e que tinha tanta brutalidade e tanta coisa ruim numa pessoa só, né? E quando eu vi, falei, mentira, olha que eu tô vendo. Aí eu fiquei com medo, fiquei louca, falei, ainda bem que ele não fez nada comigo.
eu senti repulsa. Quando disseram o nome verdadeiro dele, eu falei assim, olha, até o nome dele ele mentiu. Era mais ou menos umas 2 horas da tarde, a hora que anunciou na televisão. Só existe uma foto de Francisco de Assis Pereira na internet. Eu não acreditava, eu estava cheio de amigas em casa. Abalou, né? Me abalou. Quem que não abala? Qual mãe que não abala? Por 2 anos, Francisco de Assis Pereira morou aqui, um bairro de Diadema que fica ao lado do Parque da Morte. E aí eu falei, nossa, mora perto da minha casa ainda. Aí que eu tive mais medo ainda. Eu mudei minha vida completamente, mudei. Eu gostava assim de me arrumar, cabeleireiro, fazer o pé, fazia tanta coisa naquela época. Eu parei com tudo, parei até com o curso, né? Falei, não quero mais morar aqui, vai que eu encontro esse cara em algum ponto, alguma coisa. A marca nessas mulheres sobreviventes nunca vai ser apagada, né? E nós tínhamos que fazer de tudo para provar que era ele o maníaco do parque. No decorrer das investigações, foi levantado que ele patinava ali no Parque de Ibirapuera e devido às habilidades dele, ele passou a ser chamado de Chico Estrela. Quero, Francisco. Nunca suspeitava que o Francisco ia fazer isso, porque aqui ele era uma pessoa totalmente diferente, entendeu? Quando ele chegava pra conversar com a menina, como é que era? Tipo, ele parava a mina, falava, oi, tudo bem? Aquela carinha de meio assim, né? De coitadinho assim. A notícia é que o Chico era um maníaco do parque te surpreendeu? Eu não me surpreendeu porque do Chico, pouco tempo que conheci ele, uns 3, 4 anos, eu esperava tudo dele, porque o Chico era um homem esquisito. E ele não é bobo da cabeça, ele é muito inteligente. Dá um dinheiro pra ver se ele rasga, ele não rasga não. Era novinha a menina, patinava bem. Mas não patinava bem, mas patinava. Essa patinadora, logo quando eu cheguei, ela já patinava. Eu convivi com ela assim um tempo, vários anos assim, a gente patinava junto, final de semana. E foi nessa aí que a gente tava, os amigos comemorando lá em 94, o Tetra lá na Paulista. Ela chegou a acompanhar ele até, se não me engano, as imediações da casa dele. Aí ele arrastou ela lá pro Parque do Estado, que é para onde ele levava as meninas. Lá houve a tentativa dele violentá-la, ela reagiu. E aí tá todo mundo lá e ela chegou lá chorando e tal, falou que ele tinha tentado estuprar ela e aí o que acontece? Só que a gente não acreditou muito assim, né? Porque, porra, como ele era um cara muito conhecido no nosso meio, a gente, porra, muitas pessoas na época não deu a importância que deveria ter dado, né? Depois que aconteceu esse fato aí, ela realmente parou, não patinou mais, entendeu? E ela deixou de fazer o boletim de ocorrência, deixou de registrar o fato, e com isso ele ficou impune. Eu me lembro que eu cheguei no DHPP e tinham 2 repórteres. Um aparelho de TV virado de costas e eles colocaram um vídeo onde haviam pessoas falando e uma coisa a respeito de patinação.
Eu me lembro que eu fecho os olhos, escuto. Peço para repetir. E aponto a voz do Francisco. É ele. Foi essa voz que eu escutei. Foi deste vídeo que Sara ouviu a voz de Francisco, o suspeito da polícia de ser o assassino do parque. A gravação foi feita em 94. Essa voz, sim. A voz confere uma voz calma. E aí eu passo na mídia contando, né, sendo entrevistado, e ele descobre quem sou eu. E então ele passa a ligar na minha casa me ameaçando de morte. Ele dizia que ia me matar, que eu tinha acabado com a vida dele. Quando ele me ameaça, a delegacia de proteção à pessoa, testemunha, me tira de casa. Só que as ligações na minha casa não pararam. E me levaram para esse local, a polícia me levou. Eu não podia ter contato com ninguém. Eu fiquei mais de 20 dias dentro do convento. Não fosse uma falha no sistema de informações da polícia, Francisco poderia realmente ter sido preso na época. Em 1995, ele já tinha sido detido por constrangimento ilegal. Tentou atacar Alessandra Isméria de Oliveira em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Meu nome é Alessandra e sou uma das sobreviventes do Francisco. A Alessandra passava aqui pela calçada e ele, com um dedo, dizendo que era uma arma nas costas dela, fez com que ela entrasse com ele até a construção. Para mim era mais um dia normal. E eu fui trabalhar. E saindo de lá, eu lembro que eu comecei a caminhar. Ele começou a correr atrás de mim. E antes que eu pudesse gritar por ajuda ou fazer alguma coisa, ele me agarrou e me levou até esse terreno que estava em construção ainda na época. Que ali ele foi tentando tirar o vestido que eu estava na época, que rasgou e tudo, né? Eu senti medo, porque ele o tempo todo falava que queria me matar. O tempo inteiro ele me xingando, ofendendo, apertando o pescoço, me envolvendo com o próprio corpo dele. Eu falava assim, eu vi minha vida passando como se fosse um flashback na minha vida. Eu falava assim, meu Deus, eu não posso morrer agora. O estupro foi impedido por um segurança. Quando esse segurança chegou, ele simplesmente mudou. Ele ficou totalmente pacato. Ele falou que eu era a namorada dele. Eu falei que não. Aí ele falou assim, é sim. E ele repetia que eu era a namorada dele. Os policiais já algemaram ele, colocaram ele dentro da viatura. Na hora, eu senti um alívio muito grande. É uma imagem que não vai sair da cabeça, nunca mais. Do rosto dele, a voz dele, eu não vou esquecer mais. Olha que eu cheguei no plantão de polícia, que eu achei que eu fosse me sentir mais aliviada, eu me senti mais pressionada. Esse delegado, primeiro, ele olhou bem para mim, para ver como que eu estava vestida. E eu fiquei ali por horas. Depois ele voltou, ele perguntou se realmente eu conhecia ele. Delegado, eu não conheço ele. Eu nunca vi esse homem na minha vida. E eu falei pro delegado, olha o que ele fez comigo, eu tô com o vestido todo rasgado. E você vem falar que ele me conhece? O delegado explica que não indiciou Francisco de Assis por estupro
porque ele não tinha antecedentes criminais. E contou uma história convincente na delegacia. Ele confirmou que realmente foi traído pela namorada dele, por isso que ele estava nervoso, raivoso e tomou essa atitude impensada, pedindo perdão a ela naquele momento. Diante das circunstâncias que o fato me foi apresentado no plantão policial, deliberei por bem enquadrar no constrangimento ilegal. Haja vista que a gente não tinha uma certeza do que poderia ter ocorrido naquela oportunidade. Ele pagou uma fiança de R$100 na época. Nunca me conformei com isso. Nunca. Eu sabia o que ele era capaz de fazer. A moça vai lá, faz uma queixa de tentativa de estupro, aparentemente visível a situação, e o delegado subestima, desacredita, e é lá registrado como constrangimento ilegal, e o Chico saiu pela porta da frente. E volta a sair pela porta da frente do HPP, no caso da Isadora. Então isso é revoltante. Às vezes fazia comida lá, ou comprava marmita e jogava o resto da comida no vaso, né? E inclusive jogaram um pedaço de osso de carne de costela. Dava descarga que eu não descia. E esse osso, ele não desceu. Aí eu falei, Jorge, não tem condições da gente ficar aqui com o vaso desse jeito. Alguém tem que ter coragem de desentupir isso aqui. Eu peguei uma chave de fenda, um martelo e comecei a quebrar o cimento. Que tiveram que tirar o vaso e tava lá também o RG da Selma. A minha ficha caiu quando eu vi o RG. Quando eu vi o RG, eu falei, Jesus Cristo do céu, é Chico mesmo, o maníaco do parque. Chico, o maníaco do parque, corre aqui. Aí... Mas na hora, a rua fechou de viatura. Entre as provas que ligam o suspeito aos crimes está a carteira de identidade de Selma Queiroz, encontrada pela polícia no local de trabalho de Francisco. Ele nunca foi uma pessoa agressiva, ele nunca foi uma pessoa má, uma pessoa que falasse, pelo menos, citasse algum dia que ele poderia chegar a esse extremo, não. Com mais esses 2 corpos encontrados no parque, sobe para 8 o número de mulheres que a polícia suspeita terem sido assassinadas pelo motoboy Francisco de Assis Pereira. O motoboy, que morava a 200 metros do parque, está foragido há pouco mais de 2 semanas. Alguns objetos, como um par de coturnos, um boné, relógio, brincos e anéis, podem ajudar a identificar a vítima. A 20 metros do primeiro corpo, mais uma vítima. As 2 foram encontradas de bruços e seminuas, em estado avançado de decomposição, o que faz a polícia achar que as mulheres foram mortas há pelo menos 2 meses. Elisângela Francisco da Silva, 21 anos, paranaense. Morava com uma tia e procurava emprego. Patrícia Gonçalves Marinho, de 24 anos, é a 8ª vítima do maníaco do parque. A polícia vai colocar estas 24 fotos na internet na esperança de que algum usuário reconheça o motoboy. Ah, era procura direto, né? Era procura direto. Direto procuravam ele. Falaram até que ele estava no Paraguai. Eu fui no Paraguai. Fui. Depois falava que ele estava lá no outro lugar. Foi assim. E Francisco? Alega inocência e será apresentado, garantiu o advogado dele, se tiver garantias. Sua sala individual e que era garantida a integridade física dele.
Até no Mato Grosso eu consegui falar com ele, depois eu não consegui mais. Eu falei pra ele, ó, o pessoal tá te procurando aí, o que tá acontecendo? Tem alguma coisa a ver? Ele falou, não, em partes. Em partes? Rapaz, a coisa tá feia pro seu lado aí, tá todo mundo aqui atrás de você. O que aconteceu? Não, eu vou sumir aí, ninguém vai me pegar não, vou andar no mundo aí, ninguém vai me achar não. Foi uma caçada, nós tivemos equipes que foram para o norte, outras que foram para a área do Nordeste. Não foi encontrado nenhum paradeiro. O apelo que eu faço para ele, que ele venha, que ele se entregue, né? No dia 12 de julho, ele pegou um ônibus de São Paulo com destino a Mambaí, no Mato Grosso do Sul, depois que seu retrato falado foi divulgado pela polícia. 2 dias depois, Francisco deixou a Mambaí e cruzou a fronteira com o Paraguai em Ponta Porã. Seguiu para Assunção e depois Buenos Aires. Francisco conseguiu uma carona e seguiu para a fronteira com o Brasil. De Buenos Aires até a fronteira com o Brasil, né? A seleção no Rio seria Itaqui. Eu não fui direto para Itaqui. Eu nem sabia que lá era Itaqui. E 2 ou 3 dias pegaram esse senhor, me deu de comer, eu pescar com ele. Como eu tenho uma certa habilidade em pesca, eu ajudei ele na pesca. Um dos pescadores se aproveitou de uma hora de tomar banho no rio e pegou a minha identidade. Ele havia percebido que eu estava sendo procurado. Seria o maníaco do parque. A noite estava demorando para ele chegar, né, esse senhor, e eu vi que estava demorando, achei que ele tinha ido tirar o peixe da rede. Aí eu saí da porta, porque eu saí para fora da porta, aí o polícia veio e eu acabei, a história me rendeu. 23 dias de procura e o homem que pode ser o inimigo número 1 da polícia está na cadeia em São Paulo. Francisco tentava se esconder neste velho galpão. Graças aos retratos do rapaz divulgados por todo o país, ele foi reconhecido pela família de um pescador às margens do rio Uruguai. Pega a identidade, conferiu o nome da mãe dele, o nome do pai dele. Tio, mas é o cara, tá aí o cara. É certinho que é o cara. Eu tinha acabado de sair aqui da divisão, a gente vinha trabalhando todos os dias, né? Aí eu e outros policiais falaram, não, vamos até um bar, né? Tomar um chopp, descontrair, né? E aí eu recebi um telefonema de um delegado do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, dizendo que foi localizado no interior do estado um indivíduo que eles têm quase certeza que é o maníaco do parque. Eu falei, você tá brincando? Não, ele falou, não, é sério. Você matou essas mulheres? Não matei. A gente precisava ir para Porto Alegre. No outro dia, liguei pro Dr. Desgualdo, né? Falei, pô, o maníaco foi localizado e tal. Tinha que mandar os policiais lá pro sul. Mas a burocracia do estado é muito grande, né? Para você comprar passagem demanda aí um tempo, né? Tem um rito a seguir. Como uma emissora, uma grande emissora de televisão, estava indo lá para o sul, nos convidou para dar uma carona. Foi aí que o jornalista falou, a Globo vai alugar um jatinho para ir lá. Eu vou para Porto Alegre ser cinegrafista, né? Se o senhor quiser, a gente dá uma carona. E o Jurandir, o Dr. Jurandir, ele se desloca lá para o sul. Atenção, Brasil, que embarcou num avião fretado pela TV Globo. Aí todo mundo ficou pé da vida. Ainda de madrugada, Francisco foi transferido para a Uruguaiana. Chegou bem cedo, escoltado por carros da Polícia Civil e Militar. Quando eu estava lá já, aí eu recebi um telefonema dizendo que houve muita pressão de outros órgãos de imprensa que eu não poderia voltar no avião fretado pela Globo. Aí nós voltamos no mesmo avião que trouxe ele do interior para Porto Alegre. Com esse avião nós íamos para São Paulo.
nós chegamos em São Paulo e um dos delegados me falou: doutor, a ordem é para levar direto para o auditório. Na chegada à delegacia de homicídios, tumulto. Colocou ele aqui para toda a imprensa, botou ele como se fosse um artista, um jogador de futebol. Deu microfone para ele falar um tempão, né? Então, tudo isso eu me pergunto também por quê. O cara conseguiu parar o país para assistir ele na televisão. No dia da entrevista dele no DHPP, o país parou. Eu quero que essas moças que apareçam, que elas provam que eu fiz alguma coisa com elas em relação a tudo isso. Tá? Mas isso não basta, eu quero provas. Eu tenho certeza que é o mesmo, eu não tenho dúvida. Antes de chegar na mata, ele era esse docinho que vocês viram dando entrevista. E ele respondia com tanta naturalidade que eu comecei a assistir e sair pra... Eu não tava me sentindo bem. Eu me senti muito mal. Eu me senti enojada, eu senti vontade de tomar banho. Ele não tinha nem que ter tido voz. E nem ter tido tanta mídia igual ele teve. Ele tinha que ter sido preso, interrogado a portas fechadas, sem muita repercussão. Finalmente ele foi o Chico Estrela naquele dia, ele se sentiu assim. Eu senti que ele se sentiu assim. Ele era a estrela que ele sempre sonhou. Eu me julgo inocente. Se a lei do ser humano me acusa que eu realmente matei, que assim seja. Que eu seja punido, morto. Quem sabe amanhã ou depois, o verdadeiro maníaco não passa na frente de todos vocês e vão comprovar realmente. O inocente morreu, o culpado é esse aqui. Começou as conversas, as entrevistas para interrogá-lo sobre os crimes, né? Policiais da equipe foram conversando com ele sempre, convencendo ele a confessar. Olha, eu não creio que a confissão dele nesse sentido seja espontânea, assim de simplesmente ele contar. Nós teremos que mostrar os subsídios a ele encontrados, aí sim haverá sua confissão. A gente perguntava, né? Mas conta aí como é que foi, como é que foram as mortes, tudo. Aí ele já se calava, né? Por enquanto não existe nada, absolutamente nada, que diga efetivamente que foi ele que fez. O indício do encontro da identidade não é o suficiente. O indício do encontro de sêmen não vai se poder fazer efetivamente o DNA porque ele vai ser prejudicado. O exame de DNA do esperma encontrado no corpo de Selma Ferreira de Queiroz não pôde ser feito. O material entregue foi manipulado de forma errada pelos peritos do Instituto Médico Legal. E a gente tem que fazer o trabalho, fazer provas para que realmente ele fique detido. Francisco de Assis Pereira está em prisão temporária. Ela vale até o dia 15 desse mês. Ele não pode ficar solto. Se ele ficar solto, ele vai cometer novos crimes. Mas nós não acusamos sem prova e não adivinhamos. Este é o limite que o Estado tem para fazer a justiça como hoje nós a concebemos. Enfim, e se eu tivesse ficado lá, não teria chegado até onde eu cheguei, em reaver a vida novamente ali fora, como se fosse um alguém normal, quando na realidade eu não sou, não julgo uma pessoa normal. Não adianta na investigação você saber quem é, você tem que provar quem é. Eu sigo o caminho das provas e os meus policiais, delegados e investigadores também o farão. Quem matou tá bem solto por aí.